Hoje estamos aqui em Montmartre fazendo uma caminhada até o Ópera de Paris para comprar um novo fone de ouvido para minha mulher. A gente gosta de caminhar junto, muitas vezes escutando música. E às vezes a gente não conversa nada, mas eu tenho um fone bom e ela precisa de um fone um pouquinho melhor. Então a gente foi resolver esse problema. É uma caminhada por volta de 30 minutos. Resolvemos gravar 15 minutos e mostrar para vocês um pouquinho da cidade e filosofar ao mesmo tempo, como sempre. Hoje eu gostaria de falar sobre uma frase muito interessante que eu li de um filósofo e psicodélico que eu acompanho há algum tempo já e no qual tem conversas, podemos falar assim que são pseudo-podcasts, porque na época não eram podcasts, né? Eram conversas gravadas na fita, nos anos 80 e 90, no qual ele passava para os hippies e para as pessoas que eram interessadas em experiências psicodélicas. E ali ele fala muito de filosofia, ele não fala muito de política, mas ele fala dos psicodélicos e de como a espiritualidade e a energia e as experiências psicodélicas se encontram em um lugar no qual é chamado a mente humana, né? E a primeira frase no qual eu escutei ele falar que me interessou muito é que a experiência da alucinação e a experiência psicodélica com substâncias psicodélicas, elas são como um presente e um direito humano. E por que é um direito humano a experiência psicodélica? Porque não existe nenhuma pessoa na literatura científica que não sucumbe aos efeitos de alguma droga psicodélica. E aqui eu falo de droga não com o sentido pejorativo, mas simplesmente como o sentido de medicina mesmo. Porque eu acredito que muitas dessas substâncias elas são medicinas para a mente mesmo. E muitas pesquisas psicológicas e da psiquiatria já consideram as substâncias psicodélicas como uma forma de terapia, como uma forma de conexão. E essa conexão, ela acontece por uma outra frase que ele fala, que me interessa muito, que é: a gente empodera a nossa experiência por insistir na nossa autenticidade. A gente empodera a nossa experiência insistindo na nossa autenticidade. E o que ele quer dizer com isso? Isso é uma visão minha, bem pessoal, mas eu acredito que se a gente vem no mundo como a gente é, se a gente consegue confiar nos nossos instintos, confiar na nossa experiência de dentro para fora, a gente consegue ser mais autêntico. A gente consegue experienciar o mundo de uma forma com mais autoridade, com mais empoderamento. Porque ninguém sabe mais sobre você que você mesmo. E então, como a gente pode confiar num fator externo à nossa própria mente para dizer como que é a nossa própria experiência como ser humano? E a partir desse pensamento, ele argumenta coisas incríveis que eu nunca ouvi muitas pessoas falando, mas que ressoam muito com algumas filosofias orientais que me chamam a atenção. E que é, por exemplo, uma ideia bem estranha que ele propõe em algumas das conversas dele, que eu gostaria de compartilhar aqui. É a ideia de que cultura é uma produção para poder identificar externamente alguma coisa que você sente internamente para poder fazer você pertencer a algum lugar.
e que esse pertencimento, muitas vezes ele não serve para te empoderar, mas ele serve para te controlar. Ou seja, que a cultura, ela é um mecanismo de controle, às vezes, do comportamento. Porque quando a gente se identifica com determinada cultura num ponto tão forte, no qual a gente não pode ter um empoderamento da experiência pessoal do dentro para fora, a gente simplesmente aceita as normas sociais daquela cultura e as regras de comportamento que aquela cultura propõe pra gente. E isso são ideias bem doidas e absurdas, né? Ele fala coisas incríveis ali. Mas uma coisa interessante que ele sempre bate a tecla é nessa dignidade do indivíduo. E não é a dignidade do indivíduo como indivíduo dentro de um sistema no qual você entende você pelo seu poder de liberdade de compra, no qual você entende você pelo seu poder de liberdade de ações físicas, mas no qual você entende você pela sua experiência do dentro para fora. E que ninguém sabe o que está acontecendo dentro de você mais do que você. E que essa é a sua dignidade como ser humano. Essa é o seu empoderamento como ser humano. É de realmente saber o que está acontecendo dentro de você e dentro do mundo no qual você vive. Pois o mundo no qual você vive é você com esse mundo. E essas ideias, elas ressoam comigo porque eu acredito que as energias que a gente produz como ser humano, e energias, não estou falando simplesmente de energias espirituais, ou seja, do espírito, ou de energias que são relacionadas com o mundo metafísico, mas estou falando com energias físicas mesmo, com a lei do caos, né? Ou a lei da ação e da reação mesmo. Ela tem muito a ver com como você entende o seu posicionamento nesse mundo e como você vê a sua própria experiência dentro do mundo. E aí eu pergunto para você, você confia na sua intuição? Você confia que a sua intuição, ela é um poder precioso que você tem e que é inato também, assim como a experiência psicodélica? Todo mundo sente alguma coisa. Todo mundo sente alguma direção, como se tivesse ali um pequeno diabinho e o pequeno anjinho, né? Falando para você fazer ou não alguma coisa. E isso são dilemas que são milenares na vida das pessoas. E que é por isso que a gente cria mitos e que a gente cria uniões sociais e até mesmo religiões. Porque a nossa intuição diz que de dentro do ser existe algo mais do que o mundo físico no qual a gente se relaciona. E aí eu volto para o tema da experiência psicodélica, como isso sendo um direito inato de todo mundo. E por que isso é interessante? Porque a experiência psicodélica, na minha opinião, ela consegue ligar pontos no seu cérebro com sensações e com visões, às vezes, nas quais, quando você está no mundo da ação, no mundo do cotidiano, você não consegue se ligar com isso. E talvez a gente pode falar assim, mas a gente consegue se ligar com essas emoções através da meditação também, ou através de um transe, ou através de coisas, não sei, através de alguma coisa que não seja
a experiência psicodélica. E aí eu concordo com você. Sim, a gente pode se conectar com isso. Mas existem plantas, existem seres vivos que fazem parte do nosso universo e que estão aqui, fazendo parte de todo o bioma, que te propõem isso também. E que não te matam. E que não são tóxicos pra gente. E por que a gente não aceita que essa experiência é uma experiência libertadora? É uma experiência que reforma o ser humano de dentro para fora. Por que as sociedades modernas demonizam tanto isso? Então o meu convite é essa reflexão, né? Será que as decisões sobre a experiência de expansão da mente do humano foram feitas realmente com base em uma pesquisa científica que diz que elas não são benéficas para o ser como ser, ou simplesmente é uma decisão política e autoritária, uma decisão de autoridades que querem manter distância de coisas que possibilitam a liberdade da mente. E aí eu continuo insistindo no fato da experiência ser de dentro para fora, né? Porque eu acredito que se a gente observar as experiências que a gente tem e observar o que nos faz bem ou não, a gente começa a entender a nossa intuição e a gente começa a ver que muitas vezes a nossa intuição ela não está de acordo com a nossa cultura, ou ela não está de acordo com essas relações exteriores que são impostas sobre o indivíduo. E a minha intuição pessoal e a minha experiência de vida me diz que, por exemplo, a proibição de experiências psicodélicas não é correto, pois a liberdade da mente de navegar e de ir a outros lugares é muito mais interessante do que a proibição política de não se poder fazer isso. E aí, a última coisa para poder encerrar um pouco disso é convidar vocês a entender como você se relaciona com esse mundo louco e com essas coisas que estão acontecendo hoje em dia. A gente está empoderando a nossa experiência de dentro para fora ou a gente está aceitando as forças sociais externas a gente? Por que a guerra existe? Será que é porque a gente deixa o coletivo pressionar o indivíduo? Ou será que é porque o indivíduo realmente quer guerra? E eu deixo aí essa reflexão nesses últimos minutos do vídeo, dessa caminhada. Um abraço e até o próximo vídeo. Não, porque eu conheço. Já vim aqui 1000 vezes, mas nunca tinha visto isso aqui, ó. Bom, tô congelando. Chega.